Ontem foi dia de aniversário, né? Dia de aniversário do presidente Jair Bolsonaro e ele apareceu em público, como faz todos os dias, de forma que não tem nada Zero de novo. novidade, assim. né? Nossa, ele apareceu. Sabe o dono da... Como é que chama? O dono lá da... Meu Deus, aquele chinês que sumiu durante meses. O Jack Ma, Jack né? Ma, Jack Ma. É, o Jack Ma apareceu Da depois de AliExpress. meses. Não, o Bolsonaro assim, nossa, ficou horas sem falar, tipo 3. Aí agora o Bolsonaro ontem, por ocasião do seu aniversário, apareceu e fez um discurso sugerindo que, ou pelo menos indicando, que existem dois Brasis, né? Tem o Brasil, essa expressão dois Brasis é uma expressão antiga, né, cunhada pelo Edmar Baixa, que se refere ao Brasil pobre, o Brasil rico. Na verdade, ele criou a Belíndia, né? O Brasil, a Bélgica e a Índia. Nem dá muito para usar Bélgica e Índia mais, mas a ideia dos dois Brasis. Mas os dois Brasis a que eu me refiro é um Brasil do presidente Bolsonaro, que a gente extrai do discurso dele, e um Brasil que não envolve o presidente Bolsonaro, aliás, deveria envolver, mas que não sai das palavras dele, mas da realidade que a gente vê por aí. E o Brasil, das palavras do presidente Bolsonaro, tem palavras como tirania, estado de sítio, socialismo, golpe de Estado, ataque ao seu governo, né? Esticando a corda, como lembrou o Felipe Bueno. Esticando a corda. Eu acho que faz sentido falar em corda, mas é a corda. A corda, presidente, sabe? Esse é o Brasil do presidente, do discurso do presidente Bolsonaro. Mas tem um Brasil que está aí, que não tem golpe de Estado, né? Estado de sítio é só se tem gente se escondendo do coronavírus num sítio. Tem estado de sítio, estado de fazenda, estado de casa, estado de chácara. É o máximo. Agora, estado de sítio, como a ideia que ele sugere, não existe. Esticando a corda, se tem corda sendo esticada, é para prender o braço de quem está numa cama de UTI, sem sedativo e quer tirar o tubo da boca. Essa corda está sendo esticada, assim, no braço dos pacientes graves de coronavírus. E, no entanto, o presidente continua. Alguns tiranetes e tiranos tolhem a liberdade de muitos de vocês. Quem são os tiranetes? São os governadores? Não. Deve ser tirano, deve ser governador, tiranete deve ser prefeito, né? Pela ordem. Eles estão tolhendo a liberdade? Ou eles estão tolhendo o vírus, né? E esses ataques ao governo dele, tentativa de golpe de Estado, todo mundo está no meio. Imprensa, governadores, prefeitos, Câmara dos Deputados, quem sabe, né? Senado. Agora os empresários também. Todos. Talvez liderados pelo quê? Por quem? Pelo Corona Líder? É o Corona Líder. O grande líder é o coronavírus, que está liderando uma campanha contra o governo do presidente Bolsonaro, que só Deus vai tirar da presidência da República. Quem é que falou em tirar ele da presidência da República? Que motivo ele deu? Se surgiu um motivo, não é Deus que vai tirar, não. É o Congresso Nacional mesmo, com impeachment. Não é Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Deus fica ali, cuidando da vida dele. E ele gosta tanto das pessoas que gostam do Bolsonaro quanto das pessoas que não gostam do Bolsonaro. E no discurso do presidente, nada que funciona, funciona. Então o lockdown não presta. Araraquara está aí para provar. Aqui não é para provar. Ele disse que em outro discurso da semana passada que só países ditatoriais usam essa restrição do direito de ir e vir, né? Ele deve estar se referindo, como eu falei na semana passada, à França, à Inglaterra. A Inglaterra tem uma tradição de ditadura, né? De tirania. Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Brasil. Araraquara, o número de mortes caiu 39%, o número de internação caiu 57%, o número de casos de coronavírus. Funciona, lockdown? Funciona. Quem espalha que o lockdown não funciona, esquece. Todos os infectologistas e médicos especialistas de primeira linha dizem a mesma coisa. Aí tem um ou dois de segunda linha, de quinta categoria, que são em geral entrevistados por esses blogueiros que operam em favor do discurso bolsonariano. E aí falam coisas as mais bárbaras, tirando essa meia dúzia de médicos que são infelizes em suas profissões, porque não se destacaram, só aparecem nas redes sociais. Os outros todos falam que o lockdown funciona. Agora, lockdown
Ele ataca o vírus e ataca a economia. Tem certos remédios que você vai tomar, você precisa tomar com muito cuidado, porque ataca a doença e ataca o órgão onde está instalada a doença. Então precisa tomar cuidado. Não é que lockdown é bom, então fecha tudo, acaba tudo, o vírus. Calma, tem que fazer com muita calma, com planejamento. Talvez o Brasil esteja brincando com isso, porque todos os países fizeram. A França está fazendo o terceiro lockdown. O Reino Unido está em lockdown desde o final do ano. Na Alemanha, aí vem o Brasil e faz o fake down. Pontualmente aqui e ali fizemos o lockdown. Fala que estão esticando a corda, mas quem que está esticando a corda? Os governadores estão tirando o direito de ir e vir do vírus. E ele fala de socialismo, é uma chatice de discurso velho, sem sentido, mal colocado, nesse sentido e nesse ambiente. É muito bom ter visto nesse final de semana 3 manifestações. A última delas no Canal Livre. 3 manifestações. A manifestação do ex-presidente Temer, numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Uma carta de empresários, economistas, que propõe uma mobilização, mais do que ideias novas, porque a carta repisa aquilo que já se sabe, mas a mobilização. E, finalmente, a entrevista do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Canal Livre, da qual eu participei. Na entrevista que o ex-presidente Michel Temer dá ao Estadão, ele fala da necessidade do presidente vir a público e se posicionar, talvez em função da nova variante, usando isso como gancho para resgatar o papel que lhe cabe de líder de combate ao inimigo brasileiro, que é o coronavírus, e não ao socialismo, aos governadores, aos prefeitos, aos tiranos, aos tiranetes, contra o socialismo, contra o estado de sítio, contra os esticando a corda, contra a vacina. Agora ele adotou a vacina, mas continua a falar de cloroquina. Na semana passada ainda falou de cloroquina, a vitamina D, contra o prefeito do Rio porque fechou as praias, o governador. É uma coisa cansativa e irritante. E o presidente Temer coloca com muita serenidade isso. Aí, a carta dos empresários, longa demais, é uma encíclica dos empresários, mas pinta a realidade e propõe que o presidente da República assuma a coordenação nacional de apoio aos governadores e prefeitos. Imagina falar isso para o presidente da República, é um absurdo. Como assim apoiar? Eu sou o chefão, bicho. Meu exército, né, disse na semana passada, jamais será usado esse final de semana. Nosso exército é verde-oliva. Mas está lá, posto, os empresários, os economistas, várias pessoas dizendo, escuta, é visível. E, finalmente, a entrevista lúcida do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Canal Livre, onde ele diz claramente que ele aguarda a liderança do presidente para que o Brasil comece de forma coordenada com Câmara, com Senado, com Procuradoria-Geral da República, com o Supremo Tribunal Federal, com os governadores. Eles não é inconcebível governadores para um lado, o presidente para o outro. Lúcido, cuidadoso. O fígado do Rodrigo Pacheco só é usado para protegê-lo da ingestão de bebida. Ele não usa o fígado para fazer política. Ao contrário do presidente da República. Muito cuidadoso. O presidente que consegue fazer confusão até quando vai resolver um problema da troca do Ministério da Saúde, que agora nós temos 2. Que o outro não entra, o outro não sai. E ao convidar o novo ministro, desagradou o presidente da Câmara dos Deputados, não só o presidente da Câmara dos Deputados, o Centrão. Quer dizer, criou um ruído. Como é que ele conseguiu criar um ruído na política? Em vez de deixar o vírus irritado, ele deixou o Centrão irritado. Ah, mas o Centrão é aquela velha política? Não. A velha política, a velha e boa política se faz com conversa. O presidente caminhava numa direção para um nome de acordo com o Centrão e escolheu outro. Então ficou com o filho, que indicou o novo ministro, e se indispôs. Pode ter perdido aquele apoio
generoso do Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. Por que sensatez na entrevista do presidente Temer, na Carta dos Empresários e, finalmente, na Lúcida? E vale a pena, quem não viu, rever a entrevista do presidente do Senado. Porque colocam a bola no chão e deixam claro que, quer dizer, de certa maneira, quando você está discutindo soluções para resgatar um país sem pandemia, você até pode ter um camarada que defenda uma saída heterodoxa, um que defenda uma saída ortodoxa, um mais liberal, um menos liberal, um vê mais Estado, outro vê menos Estado, um quer mais iniciativa privada, outro menos, um quer privatizar, outro não quer privatizar, né? Um acha que você deve fazer uma política de campeões nacionais, como nós já fizemos, outros acham que você não deve fazer política de campeões nacionais. Você pode discutir horas e horas e horas. Mas o certo e o errado na medicina existe. O certo e errado na ciência existe. A ciência pode descobrir que o certo de ontem é o errado de amanhã. O ovo faz bem, o ovo faz mal, o ovo faz bem, o ovo faz mal. Mas existe. Existe. Então, hoje, a vacina é amiguinha, é aliada. Ela é aliada. A cloroquina é besteira. A ivermectina lá, aquele vermífugo, é besteira, bobagem. Tá cheio de bobagem. E tem as coisas que funcionam. Vacina, isolamento social, ponto. Quanto mais vacina, menos isolamento social. Quanto mais vacina, menos tempo isolado. E eu me refiro a lockdown, me refiro a fechamentos mais radicais. O distanciamento social, lavar as mãos, álcool em gel. Não é possível que a gente possa querer discutir isso. Não é possível que o presidente possa transformar isso numa batalha pelo direito de ir e vir. Não é possível que o presidente possa ver tiranos e tiranetes onde existem pessoas dizendo fiquem em casa se possível. E alguns lugares dizendo vocês ficarão em casa ainda que não seja possível. É lamentável o que está acontecendo. Porque quando o número 1 faz isso, todo mundo fica perdido. Porque as pessoas querem se agarrar numa coisa melhor. E a coisa melhor é o discurso do não, pode sair que não tem problema, proteja os velhos. E o resto pode sair, pode ter aula, pode ter tudo funcionando. Qual é o justo equilíbrio disso? Ao mesmo tempo, qual é o papel do Estado em apoiar? Porque não dá para você arrebentar todas as empresas. Isso a Lava Jato fez. Em nome de uma coisa maravilhosa, combater a corrupção, destruiu um pedaço da economia brasileira. Em nome de combater o vírus, você não pode também destruir a economia de um país. Então, tem que combater o vírus com juízo. Qual é o juízo? O juízo é fechar todo mundo em casa? Vamos fechar. O juízo é fechar todo mundo menos uma parcela? Vamos fechar todo mundo menos uma parcela. E todo mundo pensando só no seu umbigo. Veja, a gente precisa sair logo, e para isso precisa ter vacina logo. Você tem transporte coletivo funcionando. Transporte coletivo funcionando é uma usina de transporte de vírus. As escolas funcionando podem expor os professores, funcionários, o pessoal da limpeza, terceirizado, todo mundo. Então, para a gente poder voltar e ter os sistemas funcionando, precisa ter vacina, vacina, vacina. O Brasil já tem um volume de vacinas bastante expressivo, mas muito expressivo. A gente tem, até o final de abril, a gente terá recebido 55 milhões de vacinas, considerando o que já entrou, mais o que vai entrar. Até o final deste mês, 8 dias, 27 milhões de pessoas poderiam estar vacinadas, se você pegar todas as vacinas que estão aí e usar, né? Pela matemática da entrada prevista das vacinas, 28 milhões até o final de abril, 23 milhões. Na verdade, eu estou falando em 23 milhões de pessoas, tá? Todo mundo vai falar, não, eu vi 50 e tantos, eu estou dividindo por 2. A única que eu não divido por 2 é a da Janssen, que é dose única, que vai chegar lá no final do ano. Mas se você fizer a matemática daquilo que está entrando de vacina, divide por 2 e considera que dividido por 2 é 2 doses por pessoa, nós vamos ter até o final de setembro todas as vacinas que a gente precisa, se o cronograma do governo vingar. Só que o cronograma do governo vai mudando, vai mudando, vai mudando. Nosso ritmo de vacina está baixo. Mas, em tese, a gente já resolveu o problema da compra das vacinas.
Já superamos isso. O problema é que comprar vacina, todo mundo que hoje vai às compras volta com a vacina, volta com um pedaço de papel. O problema é a data de entrega. Se você for agora comprar um sofá, você volta para casa dizendo, comprei o sofá. Se for agora comprar um carro, você volta para casa dizendo, comprei o carro. O que você não pode é dizer para a sociedade, que é o que o governo está dizendo, comprei 500 milhões de vacina, comprei o sofá, comprei, tá tudo comprado. Bom, mas quando é que chega? E esse é o nosso desafio hoje. Bom, importante é, esses dois Brasis precisam se unir. E para unir esses dois Brasis, o Brasil da cabeça do Bolsonaro e o Brasil do Brasil de Bolsonaro, o presidente tem que fazer uma conversão. E essa conversão é o que todo mundo espera. Foi disso que falou o presidente Temer, é isso que esperam os empresários, e foi isso com uma clareza retumbante que falou o presidente do Senado. Eu aguardo, ele disse, esse posicionamento do presidente como líder que ele é. É uma espécie de cobrança com muito tato, muita gentileza, político mineiro, tradicional, mais claro impossível. O presidente tem que assumir a sua função de líder. Não pode ser a sua função de animador de auditório, que é o que ele está fazendo, tirando tiranete. É vacina, liderança, calma, carinho, afeto, acolhimento. É isso que faz um grande líder. Agora, não fez isso, não é Deus que vai te manter. Vai ter que contar com a bancada da Câmara dos Deputados, vai ter que contar com a bancada do Senado Federal. Senão, o destino pode lhe pregar uma peça muito grande. Não está descartado. A gente está vendo o que está acontecendo com os números que envolvem o presidente da República. A situação é gravíssima. O presidente tem que acordar. Então, quando ele fala de acorda, espaço, corda, não, é acorda, presidente. Não é esticar a corda, é acorda, presidente.